Lionel Messi revelou em entrevista à ESPN que fará todo o possível para jogar a próxima Copa do Mundo. Espero poder estar lá, adoraria estar lá. Na pior das hipóteses, estarei lá assistindo ao vivo, mas será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, especialmente para nós, porque a vivenciamos de uma maneira completamente diferente. Num determinado momento dessa entrevista, o craque foi questionado sobre quem são as seleções favoritas ao título, e a sua resposta foi essa. Há muitas seleções boas, como Espanha, a França, a Inglaterra, o Brasil, que não é campeão há um tempo, e também a Alemanha. E sobre a possibilidade da Argentina ser campeã novamente, Messi falou: creio que temos um grande grupo e podemos tentar de novo. É muito difícil vencer uma Copa. Ganhar uma tirou um peso enorme dos ombros. Jogar sem essa pressão é um alívio, mas ao mesmo tempo não garante nada, porque agora todos vão querer ganhar do atual campeão mundial. Meus amigos, e quero te lembrar que hoje acontece o sorteio dos grupos da Copa do Mundo a partir das 14 horas. Vamos ver, né, qual será o grupo da morte, qual vai ser a seleção que vai pegar aí pedreira pela frente. Vai ser interessante, tá bom? E já que estamos falando sobre Copa do Mundo, eu quero saber, na tua opinião, quem são as seleções favoritas a levar o título da Copa de 2026? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Palmeiras e Flamengo querem contratar zagueiro lá do Internacional. Bruno Henrique virou réu por estelionato. Bora ver como é que foram os principais jogos de ontem lá da Europa. Vou te contar também sobre joia do Olympiacos, que tem um monte de gigante europeu de olho na contratação. Bora falar sobre Rafinha e muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Flamengo e Palmeiras estão disputando a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. Inclusive, ambos os clubes já teriam feito uma consulta inicial. O Inter está correndo sério risco de rebaixamento nesta última rodada do Brasileirão. E caso isso seja confirmado, a saída do jogador é praticamente certa. A ESPN informou que o Colorado deseja 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos que lhe pertencem. E caso o clube interessado queira comprar também os 20% que pertencem ao Vitão, a transferência pode chegar a 12 milhões de euros. Vitão revelou a pessoas próximas que seu grande objetivo é voltar ao futebol europeu em 2026 e por isso dará preferência a ofertas do exterior. Flamengo e Palmeiras esperam o fim do Brasileirão para ver qual será o futuro do Inter e assim iniciar as negociações. A tabela do Campeonato Brasileiro está aparecendo aí na tela para vocês e vocês podem perceber que o Inter precisa praticamente de um milagre, né, para continuar na Série A, já que precisa vencer o Red Bull Bragantino nessa última rodada, é obrigação, e também precisa contar com a derrota de outros times, né, que também lutam contra o rebaixamento, ou seja, o Inter não depende apenas dele e a chance de rebaixamento é muito grande. Um dia após o título do Brasileirão, Bruno Henrique sofreu uma derrota na justiça, e isso é porque ele virou réu por estelionato após a Justiça do Distrito Federal acolher o recurso do Ministério Público. Além do jogador rubro-negro, o irmão dele, Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludmila Araújo Lima e outras 6 pessoas viraram réus por estelionato também. Se condenados, eles podem receber uma pena de 1 a 5 anos de prisão. O portal GE informou que a Justiça do Distrito Federal já havia tornado o atacante do Flamengo réu por fraude esportiva em julho, porém havia um pedido para que o jogador e os outros apostadores envolvidos no caso se tornassem réus. Na época, esse pedido foi negado, só que o entendimento foi alterado na sessão de ontem e por isso Bruno Henrique virou réu por estelionato. O jogador responde criminalmente por ter passado informação ao irmão dele, Vander Nunes Júnior, de que levaria cartão amarelo no jogo entre
entre Flamengo e Santos pelo Brasileirão de 2023. Vander, depois disso, apostou na ocorrência desse cartão e passou a dica para outras pessoas, segundo a denúncia do Ministério Público. Veremos quais serão os próximos capítulos dessa novela envolvendo Bruno Henrique e toda essa história em relação à aposta, né? Em relação à informação que ele passou desse cartão no jogo entre Flamengo e Santos. Qualquer novidade eu vou contando pra vocês, tá bom? Agora, rapidão, só queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem o Manchester United ficou apenas no empate em 1-1 com o West Ham lá no Old Trafford, e os números de Ruben Amorim no comando do clube só pioram. Até agora, o português comandou a equipe em 41 partidas, onde conseguiu apenas 13 vitórias, teve 10 empates e 18 derrotas. Também tivemos ontem oitavas de final da Copa da Itália, onde o Bolonha venceu o Parma por 2-1 e assim avançou de fase. Já o Milan deu adeus à competição ao perder por 1-0 para Lazio. Christos Mouzakitis é a nova sensação do futebol europeu e muitas equipes já brigam pela contratação do jovem de apenas 18 anos. O atleta atua tanto em faixas mais defensivas do meio-campo quanto em posições de apoio ao ataque, e apesar de ter pouca idade, ele já conquistou seu espaço no elenco principal do Olympiacos. A sua capacidade técnica e leitura tática o colocam entre os jovens mais promissores da Europa, segundo a avaliação de vários clubes. Nesta temporada, ele tem demonstrado muita calma em momentos de pressão e facilidade para controlar o ritmo de jogo, participando bastante da construção de jogadas ofensivas. Manchester United é um dos maiores interessados e os olheiros do clube vêm observando de perto o meia nos jogos do Olympiacos. O time Talk lá da Inglaterra foi quem informou isso e completou dizendo que Brighton, Arsenal, Aston Villa, Milan, Juventus, Atlético de Madrid, Borussia e outros clubes também brigam pelo jovem avaliado em quase 50 milhões de euros. Segundo a imprensa lá da Grécia, o Christos Mouzakitis já teria recebido uma proposta do Manchester United no valor de 28 milhões de euros. Porém, para vendê-lo em janeiro, o Olympiacos não aceita ouvir ofertas abaixo dos 40 milhões, tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer. E para você que não conhece muito o Christos Mouzakitis, ele venceu nesta semana o Golden Boy Web, galera. Ele teve mais de 1 milhão de votos e superou outros jovens, como por exemplo Arda Güler, Jobe Bellingham e também o Kenan Yildiz. Por enquanto, Rafinha não cogita uma saída do Barcelona de jeito nenhum, porém após a Copa do Mundo, isso daí será reavaliado tanto pelo atleta quanto pela equipe. Todo mundo sabe que no passado o brasileiro já recebeu propostas milionárias da Arábia e Hansi Flick foi quem interveio pela sua permanência na época. A Rádio Catalunha informou que quando Rafinha renovou seu contrato em maio com o Barcelona, a equipe concordou em facilitar uma saída futura caso fosse o desejo do atleta. E após o Mundial de 2026, times árabes prometem vir mais uma vez muito fortes, oferecendo caminhões de dinheiro de salário para ele e também uma bela grana ao Barcelona pela venda. Atualmente o valor de mercado de Rafinha é de 90 milhões de euros. Porém, o clube catalão deve pedir bem mais grana, e esse dinheiro ajudaria bastante o time a controlar as suas finanças internas. Lembrando que o preço de Rafinha ainda pode subir mais ainda, caso ele tenha boas atuações na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Segundo o portal Ficharres, no caso de uma saída de Rafinha para a Arábia pós-Copa, um dos alvos do diretor Deco para o lugar seria Savinho, do Manchester City. Então, só para vocês entenderem melhor a notícia, né? Não tem chance nenhuma do Rafinha sair agora em janeiro e até sair depois da Copa, se ele não quiser. Porém, se depois da Copa o Rafinha falar: ó, Barcelona, eu quero vazar, tem uma proposta aí absurda da Arábia, é pra ganhar muita grana e eu quero ir pra lá, aí o Barcelona toparia facilitar a saída dele, mas somente pós-Copa do Mundo, tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer. A Arábia continua querendo contratá-lo e deve oferecer uma baita grana
após a Copa do Mundo para tentar convencê-lo a ir para lá. Vamos ver o que é que vai rolar, né? Na tua opinião, se realmente o Rafinha for embora no ano que vem, né, no meio do ano que vem, você acha aí que o Savinho seria uma boa peça de reposição? Lembrando que o brasileiro não é o único avaliado pelo diretor Deco para ser aí o possível sucessor de Rafinha. Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.